A igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus que nós recebemos mais uma oportunidade do Senhor de estar aqui nessa noite. Quero começar contando um testemunho para os irmãos. Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com meu Deus. Eu estou muito alegre com o soberano Senhor de todos os exércitos. Eu exalto o nome do Senhor. Eu pedi uma resposta ao Senhor e Ele me deu. Eu não mereço. Eu sou apenas cinza e pó. Eu sou um barro grosso nas mãos do Senhor. Eu sou um vaso pecadora, cometo muitos erros e muitas falhas. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia de mim. Eu pedi algo ao Senhor. Na verdade, eu peço tanto ao Senhor. E Ele me constrange, porque eu peço e o Senhor responde. Você já pediu algo para Deus e o Senhor te respondeu? E você glorificou o nome do Senhor por isso? E você disse, Senhor, obrigado. Assim como a irmã Evilane estava louvando aqui, falou, Senhor, muito obrigado por ter me tirado daquela terra seca e ter me colocado em abundância na tua presença. Eu quero exaltar o nome do Senhor nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor publicamente pela misericórdia que Ele tem tido sobre a minha vida, por todas as respostas que Ele tem dado. Grande é o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel. No Antigo Testamento são livros, então nós falamos primeiro. No Novo Testamento são cartas, então nós falamos primeiro e segundo, né? Então, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Nós vamos ter uma leitura um pouco extensa, para que nós possamos entender o contexto. Nós não ministramos versículos isolados. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zuftá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Só até irmos. Amém? Queridos, é uma história bastante conhecida, nós sabemos. Deixa sua Bíblia aberta, porque em algum momento eu posso falar em algum versículo e você vai lá e confere. Amém? Quando nós lemos essa passagem, nos traz a reflexão da história de Ana e Penina. Como a Bíblia já falou para nós lemos aqui agora, Penina tinha filhos, Ana não tinha. A Bíblia falou para nós, a palavra do Senhor falou para nós que Deus a fez estéril. Então Deus secou a madre dessa mulher para que ela não tivesse filho. Por que Deus fez isso? Para que o nome dele fosse glorificado através da vida dela. Quando nós lemos o início, nós não entendemos, mas quando nós lemos todo o livro de Samuel, nós vamos ver qual era o propósito de Deus na esterilidade de Ana. Por que Deus havia feito aquela mulher daquela forma? Aquela mulher, ela passava por bastante dificuldade, porque Penina, aquela que tinha filhos, atormentava a mente de Ana.
Aquela mulher menina que tinha filhos, ela perturbava, ela cutucava, ela tirava o foco, ela incomodava a vida de Ana. E naquele período, era muito ruim para uma mulher não ter filhos. Era vergonhoso uma mulher não ter filho naquele período. Então, imaginem o sofrimento que Ana passava, porque ela sabia que ela não podia ter filhos. Ela era estéril, ela era infértil. E eu fico imaginando o quanto Ana deve ter sofrido, quanto Penina engravidava e os filhos iam nascendo, e a alegria pela casa e a honra descendo sobre aquela mulher que ia ter filho, e ela dentro da sua amargura, passando aquele processo de não ter a capacidade de gerar um filho. Tinha um propósito do Senhor ali. Essa semana nós falamos muito sobre amassar o trigo e o joio. Eu acredito que o Senhor, nesse processo de Ana, ele estava amassando Ana para saber se ali sairia pão ou se sairia veneno. Porque passar por uma situação dessa, nós iríamos saber se realmente ela serviria a Deus ou se ela amaldiçoaria a Deus pelo fato de tê-la feito estéril. E eu queria chamar a minha atenção e a sua nesse processo que Ana passou. Porque muitas vezes Deus vai permitir nós passarmos por situações desafiadoras para provar se nós somos capazes de nos manter firmes na nossa fé no Senhor. Ele vai nos amassar para saber se vai sair pão ou veneno, para saber se nós vamos perseverar ou para saber se nós vamos nos render aos desejos da carne, às dificuldades que nós enfrentaremos na carne. E pode ter certeza, Deus vai usar pessoas e vai permitir situações no seu trabalho, dentro da igreja, dentro da sua casa, no meio da sua família. Nós vamos ter pessoas que vão tentar atormentar a nossa mente. Nós vamos ter pessoas que vão tentar atrapalhar o nosso foco, que é Jesus. Nós vamos ter pessoas que vão tentar parar a nossa caminhada rumo à salvação. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Só que Ana, ela não desanimou. Ela derramou a alma dela ao Senhor. Ao invés dela se rebelar contra o Senhor, dela ficar rebelde, ou dela... Seria justo se por um acaso, no momento em que Penina estivesse atormentando a mente de Ana, se Ana tivesse brigado, se Ana tivesse xingado, se Ana tivesse dado uma surra em Penina. Só que a Bíblia não fala para nós que ela fez isso. A Bíblia fala para nós que ela buscou o Senhor. Ela fez o contrário. Ela suportou o processo. Ela passou pela dificuldade e, contrariando toda ciência, toda possibilidade humana, ela foi aos pés do Senhor e clamou a misericórdia do Pai. E aí nós precisamos perceber se nós estamos com essa capacidade de Ana. Será que se nós passarmos por algumas dificuldades, será que ao invés de nós reagirmos da carne, será que nós buscamos os pés do Senhor e pedimos a Ele uma solução? Como será que nós agiríamos? Como é que você tem agido diante de situações desafiadoras? Ana, ela foi ao templo. A palavra diz para nós que todos os anos eles iam ao templo para adorar ao Senhor. E Ana fez isso. Ela foi aos pés do Senhor, ela chorou, ela clamou, ela buscou e ela fez um voto com o Senhor. Foi isso que Ana fez. Passando por toda aquela humilhação, passando por toda aquela dificuldade, ela passava por toda essa angústia. E eu achei muito interessante que ela sabia que ela era estéril. E ela teve um espírito de ousadia que muitos de nós não temos e deveríamos ter, porque o Senhor nos deu. Ela foi aos pés do Senhor e ela fez um voto e pediu a Deus o quê? Aquilo que era impossível de acontecer na vida dela. Ela era estéril. O que ela pediu para Deus? Um filho. Mas era algo impossível. Ela poderia ter pedido uma casa, ela poderia ter pedido um carro. Não, ela pediu para Deus algo impossível.
E ela pediu porque ela conhecia o Deus que ela servia. E ela pediu porque ela sabia que Deus poderia resolver a situação dela. E foi o que ela fez. E Deus atendeu, queridos. Quando nós continuamos lendo, né? Por 2 vezes a palavra diz: Ana é estéril. Mas ela foi aos pés do Senhor, pediu ao Senhor um filho, fez um voto com o Senhor, e o Senhor cedeu aquela graça, aquela misericórdia sobre a vida daquela mulher. E por que que Deus concedeu? Primeiro, para que o nome dele fosse glorificado através da vida dela. E segundo, porque Deus, ele é onisciente. Ele viu o coração de Ana. Ele viu que se ele entregasse aquilo que ela estava pedindo, ela seria fiel para cumprir o voto que ela tinha feito com ele. Muitas vezes nós não estamos recebendo a bênção que nós pedimos para Deus, porque Deus vê lá na frente. Ele é onisciente. Então eu peço algo para Deus, mas Deus me conhece, Ele sabe que se Ele me der aquilo, como é que eu vou ser quando eu receber aquela bênção? Às vezes a pessoa pede carro, casa, e Deus não dá. Sabe por quê? Porque se der, ou a pessoa se acha, ou a pessoa desvia, ou a pessoa deixa de fazer aquilo que se propôs a fazer para o Senhor. Muita gente faz voto, faz compromisso com Deus e não cumpre. Deus, na sua onisciência, Ele já sabe o que nós vamos fazer com aquilo que nós pedimos para Ele. Muitas vezes Ele não concede essa graça. A bênção já está pronta. Nós sabemos que Deus que nós servimos. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. É um Deus que ressuscita mortos. Então, qualquer coisa que nós pedimos, se for da vontade dEle e Ele quiser, Ele pode. Ele tem poder para isso. O problema somos nós. Será que nós estamos preparados para receber a graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas? Será que aquilo que eu estou pedindo para o Senhor, se Ele me entregar, o que eu vou fazer? Queridos, nessa caminhada de fé, nós já vimos pessoas fazendo compromissos com Deus no altar. Nós já vimos pessoas falando: se o Senhor me honrar, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, e não fez. Você não é obrigado a prometer nada, mas prometeu, cumpra. Porque Ele faz a parte dele. E Ele fez com Ana. E tem mais um detalhe que eu achei mais interessante. Igreja, olha o que Deus está falando para nós. Ana suportou o processo. Ana se humilhou. Ana foi até Deus. Ana fez um voto com o Senhor. Ana pediu e o Senhor concedeu. Entenda o recado do Senhor, porque nessa noite Deus já colocou conosco através dos louvores, através do texto que a irmã Jéssica leu aqui no começo, através da oportunidade que a irmã Claudiane teve. Deus falando conosco sobre perseverança, o louvor do departamento de mulheres. Deus pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele é fiel e justo. Nós somos. Quem quebra aliança é sempre o homem. Deus, Ele não quebra aliança. Lá no versículo 13, a palavra diz para nós o seguinte: Ana, ela orava no secreto. Presta atenção nisso aqui, igreja. No secreto. No silêncio. Ana, ela não saiu comentando com ninguém o que ela ia pedir para Deus. Nem o sacerdote que estava ali, Eli, sabia o que Ana estava falando. Tanto que ela foi confundida, como se ela tivesse embriagada, porque ela orava tão silencioso que só os lábios dela se mexiam. O próprio sacerdote confundiu se ela estivesse embriagada, porque ela orou foi no secreto, foi no silêncio. Só nos lábios. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você aqui. Deus, Ele ouve sussurros. Deus, Ele interpreta lágrimas. Deus, Ele lê mente. Ele sonda coração. No secreto. Tem coisa que não precisa da gente sair pedindo e gritando para os 4 ventos. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra para o quarto, fecha a porta e ora em secreto. Tem oração
que nós oramos no meio da multidão. Tem oração que é no silêncio, igreja. Pega isso aqui no nome de Jesus, que isso aqui é uma revelação da parte de Deus. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que é no secreto, é no sussurro, é no silêncio. Amém, igreja? Pode falar no silêncio, no particular, que ele escuta. Só que eu quero chamar a minha e a sua atenção, não é no milagre que Deus fez, porque nós sabemos que ele faz milagre para nós, e ele ter dado um filho para uma mulher estéril. Inclusive, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fui diagnosticada com pré-câncer, eu tinha 25, 26 anos. Aliás, tinha menos, né, pastor? 23, mais ou menos. 23 anos. Eu não podia ter filho, tá? A maioria das pessoas já sabe da minha história. Eu fiz ultrassom, deu lá todas as bactérias, e aí eu fui encaminhada para Goiânia para fazer a cirurgia de retirada de útero. Só que quando eu cheguei lá, não deu para retirar, porque eu estava com anemia, precisei fazer um tratamento para depois retirar o útero, porque eu tinha uma hemorragia muito grande. E aí o médico falou para mim, não tem como tirar seu útero agora. Na época nós já estávamos juntos, o pastor me acompanhou. E quando chegou lá, o médico me mandou de volta para casa. Eu acredito que dentro de pouco tempo depois eu engravidei, contrariando toda a ciência. O médico que fez todo o acompanhamento, ele falou para mim, eu não acredito que você está grávida. Falei, pois eu estou. E deixa eu contar um segredo para vocês. Uma amiga minha que fazia faculdade comigo, ela é pastora. Eu não conhecia o Senhor Jesus. E ela falou para mim de oração de Ana. E ela falou para mim essa história de Ana. Essa história é muito interessante na minha vida. E ela fez um propósito de oração comigo. E eu engravidei. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o João está aqui com 16 anos. Contrariando toda a medicina. Inclusive o médico falou para mim, não sei se vinga. Eles falam assim, né? Não conta para ninguém até 3 meses, não, porque provavelmente você vai perder. Não perdi nada. Ganhei no nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar a nossa atenção porque não foi só o milagre que Deus fez na vida de Ana, mas foi o posicionamento dessa mulher. Foi o compromisso que ela teve. Foi a atitude dela, foi a perseverança, foi a dependência que ela teve de Deus, foi a fé, foi a aliança. Ela rompeu todas as barreiras, entende? Quando você continua lendo, você vai ver que Ana, ela fez um voto com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus naquela época, porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo nessa terra. Ele estava na Trindade, mas foi com o Senhor Deus. Então ela fez um voto e ela cumpriu. O voto dela é que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria de volta no templo e não passaria navalha na cabeça dele. O meu voto com Deus, quando eu fiz, foi que se ele me desse um filho, ele seria criado na presença do Senhor. Eu não sabia nem o que eu estava falando, porque eu não era crente. Eu não conhecia. Mas a minha sogra conhecia. E essa pastora que me auxiliou nesse processo, ela também sabia. Queridos, Deus amassou essa mulher. Deus espremeu essa mulher e não saiu o veneno dela. Saiu farinha e produziu bom pão, porque ela é mãe do profeta Samuel, do grande profeta Samuel. O menino que o Senhor concedeu a Ana é o então profeta Samuel. E eu fiquei pensando que quando Deus espremeu essa mulher, quando Deus apertou essa mulher, quando Deus colocou essa mulher passando por essa situação, querido, se você ler, você vai ver, não tem revolta, não tem blasfêmia, não tem rebeldia, não tem vingança, não tem rebelião e não tem afastamento da presença de Deus. Ela passou aquele processo glorificando o nome do Senhor. Hoje acontece uma coisinha desse tamanhozinho aqui, ó, a gente já afasta da presença do Senhor, e aquela mulher passando por toda essa situação, e ela não blasfemou, ela não se afastou. Ela poderia se revoltar com Deus, ela podia dizer, Senhor, por que tem filhos e eu não tenho? Que injustiça! Ela não se fez de coitadinha. Coitadinha de mim, não tem filho, não. Ela se posicionou.
E é o que o Senhor fala para nós nessa noite. Nós precisamos nos posicionar, independente da luta, da dificuldade, da tribulação, do processo, do deserto que você está passando. Não afaste da presença do Senhor. Não se rebelie. Não revolte com o Senhor. Não blasfeme. Não saia da presença. Permaneça firme no Senhor. Queridos, Ana calou, sofreu, suportou, chorou, buscou por aquele que poderia resolver a situação dela. Eu achei interessante que tem batalhas que não são nossas. Tem guerra que não é sua. Tem tribulação que não é sua. Tem coisas que a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Ana, ela não foi para o confronto. Fiquei refletindo, pensei, gente, não sei se Ana... Eu não quero entender o que Ana passou, não, mas eu acredito que ela foi muito bem assistida por Deus. Porque ela não foi para o confronto. Tem situações que a gente não resolve no confronto. Tem situações que a gente acessa Deus. Tem situações que a gente busca Deus. Tem situações que a gente coloca nas mãos daquele que pode resolver as coisas. Porque às vezes nós mesmos não conseguimos resolver. Então a gente faz como Ana. A gente vai lá no secreto, no silêncio, no sussurro, na oração. Sabe aquele joelhinho na madrugada? Sabe aquele joelhinho dobrado? Sabe aquele pedido assim, ó, no particular com Deus? Tem situações que é ali que é resolvida. Às vezes as pessoas não entendem como que fulana ora e as coisas resolvem. Porque é no particular, é na intimidade, é no secreto com Deus. Foi o que Ana fez. Ana orou, e eu vou repetir várias vezes, orou no silêncio. Ela não gritou, ela não pulou, ela não fez barraco. Ela não saiu distorcendo os fatos. E ela não saiu contando para todo mundo, nem para o sacerdote. Ela não contou para ele o que ela estava pedindo. Ela falou com Deus e foi embora para casa. Deus ouve oração sincera e justa. Deus não resiste um coração quebrantado e justo. Na intimidade e na aliança com Ele. Experimenta. Experimenta. Nós servimos um Deus forte, queridos. Um Deus que derruba muralhas. Eu estou muito alegre com o Senhor hoje. Eu pensei que eu nem conseguiria ministrar. De tanto que eu fiquei feliz com o Senhor. Com uma resposta que eu pedi para Ele. Mas foi tão rápido, igreja. Porque Ele teve misericórdia de mim. Porque eu reconheço a minha insignificância diante de Deus. Que eu sei que eu não sou nada. Mas o Deus que eu sirvo Ele é muito. Deus derruba muralhas, Ele muda história. Ela perseverou. E Deus gosta de gente assim, que persevera, que busca, que ora. Mas quando você conseguir uma graça, quando você conseguir uma vitória no Senhor Jesus Cristo, seja ingrato, não. Volte ao Senhor e agradeça. Porque Ana voltou ao templo. Ana foi para casa, engravidou, e ela fez um compromisso com Deus. E ela voltou ao templo para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz. E aí, sim, ela chegou até Eli e falou para Eli: eu sou aquela estéril que orou. Foi o filho que eu pedi e o Senhor me deu. Eu sou aquela que Deus mudou a história. Eu sou aquela que Deus curou, que Deus transformou, que Deus renovou. Eu sou aquela que buscou a face do Senhor e encontrou resposta. Eu sou aquela que voltou aqui hoje para cumprir a minha parte no voto que eu fiz com o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Aquela que o Senhor atendeu ao pedido. A reflexão que eu quero deixar para nós nessa noite é o seguinte: quem é você? Qual que é o testemunho de vitória que você tem para Deus hoje? Você voltou aqui no templo para falar com Deus? Qual que é o testemunho que você tem para dizer para Ele hoje? E aí, eu já tinha escrito a ministração
Aí quando foi à noite, Deus falou comigo e Ele me deu um sonho. E nesse sonho eu estava voltando no passado, eu estava entrando na casa da minha mãe, onde eu morei. E aí eu falei, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sou aquela que o Senhor tirou da boca do inferno. Porque eu sou aquela que o Senhor tirou do mundo. Porque eu sou aquela que o Senhor resgatou do lugar que não prestava. Porque eu sou aquela que passei dificuldade financeira na vida. Porque eu sou aquela que muitas vezes não tinha o que comer. Porque eu sou aquela, Senhor, que não conhecia a Tua presença, a Tua palavra, que nunca tinha experimentado de Ti. Porque eu sou aquela, Senhor, que não tinha uma casa. Porque eu sou aquela, Senhor, que já passei tantas dificuldades na vida. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque eu sou aquela que vivia no mundo e estava perdida, mas a Tua misericórdia me alcançou. Porque às vezes a gente tem tanto para pedir para Deus, mas nós precisamos falar para o Senhor, obrigada, Senhor, eu sou aquela. Hoje eu sou aquela que o Senhor tirou e colocou aqui. Eu sou aquela, Senhor, que estava com um pré-câncer há mais de 20 anos atrás e poderia ter morrido. Mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor tinha propósito na minha vida. Eu estava na escuridão. Eu sou aquela, Senhor, que dobrei o meu joelho na madrugada e falei para o Senhor que eu queria um filho e o Senhor me honrou. Eu sou aquela, Senhor, que o Senhor me deu uma família hoje, que o Senhor me estruturou. Eu quero perguntar para você, igreja. Eu estou falando de mim, mas eu quero perguntar para você. Fala para o Senhor, quem é você hoje? Fala para Ele, fala, Senhor, eu sou aquele que estava no vício, eu sou aquele que estava na prostituição, eu sou aquele que estava na doença, na enfermidade, eu sou aquele que sobrevivia ao Covid-19, eu sou aquele que passei por doenças, por tribulações, eu sou aquele que passou fome, eu sou aquele que o Senhor libertou de vícios, de doenças e de situações, porque eu sei que você tem um testemunho de vitória para Deus. Pelo simples fato de você estar aqui dentro dessa igreja hoje, você pode dizer, Senhor, eu sou aquele que o Senhor resgatou. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer e parar de pedir. Quem é você? Qual é o seu testemunho que você tem hoje, igreja? Eu sei que você tem mais para agradecer do que pedir. Se você não sabe quem é você, eu vou dizer para você quem você é. Você é aquele por quem Jesus Cristo morreu na cruz, para te dar o direito de alcançar a salvação. Você é aquele que estava perdido no mundo sem conhecer a luz. Você é aquele que Deus deu livramento no dia de hoje. Você é aquele que tinha situações, estratégias do maligno nas encruzilhadas, nas esquinas da vida, mas o Senhor te guardou, porque Ele tinha e tem um propósito de salvação na sua vida. Você é aquele que Satanás tramou contra a sua vida, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Você é aquele que, por acaso, era um desacreditado, uma desacreditada. Você é aquele que, por acaso, era um improvável, um impossível, mas Deus falou comigo, Ele é mais do que vencedor. Nós precisamos nos posicionar como Ana. Nós precisamos enfrentar as batalhas, as dificuldades e passar pelos processos do dia, glorificando e exaltando ainda o nome do Senhor Jesus Cristo pelo simples fato de estarmos vivos. Nos últimos 30 dias, quem orou para Deus, pediu algo e alcançou uma resposta? Deus está falando comigo aqui. Fala aí. Eu sou aquele que estava desempregado, Deus abriu uma porta. Eu sou aquele que estava desesperado por alguma situação e Deus respondeu. Eu sou aquela que estava com uma doença, com uma enfermidade, mas Deus entrou com providência e levantou daquela cama do hospital. Eu sou aquela pessoa desacreditada, eu sou aquela pessoa que o mundo não colocou expectativa em mim, mas o Senhor me honrou. Eu sou aquela que passei por alguma dificuldade, que em algum momento eu pensei até em desistir da vida, mas o Senhor me sustentou. Essa noite nós não viemos aqui para pedir nada. Nós viemos aqui para reconhecer diante do Senhor tudo aquilo que Ele fez conosco. Eu sou aquele que não tinha R$1 na minha conta bancária, mas o Senhor me honrou e hoje eu tenho reserva financeira. Eu sou aquele que não tinha um teto para dormir, mas o Senhor me deu uma casa.
Eu sou aquele que não tinha condição financeira para nada, mas o Senhor me veste, me calça, me sustenta. Eu sou aquele que não tinha o que comer, mas o Senhor tem me sustentado. Nós precisamos deixar de ser ingratos e agradecer mais e pedir menos. O Senhor está falando conosco nessa noite. Persevera na adoração. Olha para trás. Vê de onde que Deus te tirou. E vê aonde que Ele te colocou hoje. E aonde é que está a sua gratidão. E o reconhecimento da vitória que o Senhor deu sobre a sua vida. Se posicione como Ana. Enfrente os desafios. Passe o que tem que passar. Não vá para o confronto. Desce na olaria do Senhor. No silêncio. No secreto. Tem coisas que as pessoas não precisam saber das nossas vidas. Tem coisas que a gente vai no joelho. Eu espero, queridos, de verdade, que você tenha recebido da parte do Senhor essa noite. Deus falou muito forte comigo nessa palavra, foi para mim. Porque muitas vezes eu tenho que segurar a jagunça que tem dentro de mim. Segurar a carne. Porque tem situações que eu tenho vontade de ir no confronto. Aí Deus fala para mim, essa guerra não é sua. Esse problema não é seu. Essa situação não é sua. Desce que eu resolvo. Aleluia. E aí eu vou fazer igual a Ana. Vou lá no cantinho e falo, Senhor, coloco nas tuas mãos. Tenha sabedoria, igreja. Aleluia. Não seja aquilo que você quer ser, mas seja o que o Senhor quer na sua vida. Às vezes nós passamos por prova, mas é o Senhor Jesus nos provando para nós alcançarmos a salvação. O reino, ele é alcançado. Não é de graça. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor morreu por nós, mas nós temos a nossa parte. Você fez um compromisso com Deus. Volta no tempo e cumpre. Porque Ele fez a parte dele. Quero te convidar para se colocar de pé nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Fala com o Senhor quem é você. Nós precisamos lembrar de onde nós viemos para valorizar onde nós estamos. E quando nós não valorizamos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nós somos ingratos. Porque às vezes a gente só reclama. Presta atenção, porque talvez ontem você não tinha uma roupa para vestir. Presta atenção onde Deus está te dando a salvação. Presta atenção que às vezes você não tinha o que comer, o que calçar, o que vestir. Hoje Deus te deu uma família, te deu um lar, te deu um trabalho, te deu um salário bom. Porque Deus está falando comigo e eu vou falar aquilo que Deus manda. Deus te deu um salário bom e você é ingrato. Deus te tirou de um lugar ruim para te colocar num lugar de honra. Mas a sua gratidão não chegou ao céu, porque você ainda não agradeceu ao Senhor. Agradeça mais, agradeça agora, aproveite esse momento no nome de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse momento, colhendo a sua gratidão. Seja grato ao Senhor, porque Ele te tirou do mundo, Ele te tirou do monturo, Ele te livrou de morte, de laço, sarilheiro, de perseguição, de doenças, de enfermidades, de situações que nem você acredita que você saiu de lá. Deus te tirou de vício, de laço, de morte. Deus te deu livramento de acidente. É tanto acidente, Deus mostrando acidente de carro, acidente de moto, acidente de atropelamento, laço do passarinheiro. Tem livramento que você não percebeu, mas Deus deu na sua vida. Tem livramento que você nem notou, mas Deus trabalhando. Deus trabalhando em nós, na nossa ingratidão. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar ao Senhor quem somos. Nós sabemos que o Senhor sabe quem nós somos, mas nós queremos falar ao Senhor que nós reconhecemos a graça, a bondade, a misericórdia, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus, de onde o Senhor nos tirou e nós não queremos voltar.
Nós queremos, Deus, cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos exaltar o Teu santo nome e Te agradecer porque o Senhor tem nos honrado, porque o Senhor nos colocou no lugar de filhos, porque hoje o Senhor nos chama de filho. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, são doenças, são enfermidades, são livramentos de depressão, livramentos de ansiedade. Deus tem guardado, Deus tem trabalhado nas nossas vidas dia após dia. E nós vamos sendo ingratos, nós não estamos tendo tempo, Senhor. Igreja, o Senhor está falando comigo aqui agora. Não falta culto, não, igreja. São 2 cultos na semana, 1h30. Você não está conseguindo vir. Deus está fazendo trabalhar, é um processo. Talvez o culto que você faltou foi o culto que Ele ia te dar a bênção. Talvez a vitória que você está pedindo, você ia receber um dia depois do culto que você faltou. Deus está falando isso aqui, igreja, porque faz compromisso com o Senhor e não cumpre. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração e nossa mente. Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Eu não estou falando isso aqui porque a pastora é enjoada e quer que você venha para a igreja, não. Eu venho, se você não quiser vir. É um problema que não é meu, mas o Senhor está mandando eu dizer para você. Você está pedindo para Deus, só que no dia que Ele vai te dar graça, você não honra o nome dEle. O Senhor tem te honrado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te levantado, o Senhor tem dado livramento. O Senhor me mostra situações financeiras que Ele tem mudado história. Pessoas que estavam endividadas, com situação financeira ruim, Deus honrando, Deus te colocando como cabeça e não como cauda. Mas você não está glorificando o nome do Senhor. Você não está agradecendo ao Senhor pela misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, igreja. Agradeça ao Senhor pelo alimento que Ele colocou na sua mesa. Agradeça ao Senhor. Louvado é teu santo nome, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, exaltar o teu nome. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor, assim como Ana fez. Nós queremos derramar a nossa alma diante de ti. Nós queremos descer na olaria do Senhor. Nós queremos nos humilhar diante da tua presença, reconhecer a tua soberania, agradecer pelo teu mover, agradecer pelo livramento, agradecer pelos nossos familiares, que através das nossas vidas, das nossas orações e das nossas intercessões, eles estão sendo alcançados pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sacrifício na cruz. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos agradecer, Espírito Santo de Deus, por cada detalhe, pelo dia de hoje. Deus, em nome de Jesus Cristo, apresente ao Senhor nesse momento o seu trabalho, o seu financeiro, o seu casamento, a sua família, os livramentos que Deus deu. Louvado é Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo teu mover e pela tua presença. Senhor, nos ajude a deixar de ser ingratos. Nos ajude a voltar do templo e agradecer ao Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E que a glória do Senhor venha ser manifestada através das nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado é teu santo nome. Deus, Ele é tão maravilhoso. Tão maravilhoso, igreja. Que Ele mostra tanta riqueza para nós. Que Ele mostra tanto livramento, tanta bênção. Tanto testemunho lindo. Eu aqui orando, o Senhor me mostrando tanto livramento. Livramento de álcool, livramento de droga, livramento de cigarro, livramento de acidente, livramento de doença, livramento de roubo, livramento de assalto, livramento de acidente. Os irmãos que trabalham na Nutrisa, vocês não sabem o tanto que Deus tem guardado a vida de vocês naquele lugar.
Vocês não sabem o tanto que o Espírito Santo de Deus tem revestido a vida de vocês naquele lugar. Porque é tanta podridão, porque é tanta coisa negativa, porque o inimigo age tão forte ali dentro e ele tem legalidade para isso, mas o Senhor age dele de dentro. Tem um tempo de processo. Agradeça ao Senhor pelas lutas e pelas dificuldades que você está passando, porque é processo, é para testemunhar a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sofrimento, mas vai ser testemunho de vitória que nós vamos dar no nome de Jesus Cristo. De vez em quando a gente tem que olhar para trás, igreja, para saber de onde que Deus nos tirou e onde que Ele nos colocou e para onde Ele ainda vai nos levar. Um bando de pecadores, queridos. Vai todo mundo para a glória com o Senhor se permanecer fiel a Ti. Nós não somos merecedores do sacrifício, igreja. Não somos dignos. Porque às vezes a gente acha que pecado é só beber, fumar, ladrão, prostituir. Não. Tem muito mais pecado escondido e Deus guardando, Deus investindo. Eu louvo a Deus pela palavra que Ele me deu nessa noite. Porque foi para mim, igreja. Se você recebeu, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor falou comigo. E eu exalto o nome do Senhor nessa noite, amém?